Uma ilha isolada no meio do nada, meus amigos. Uma elite poderosa que faz aí o que bem entende, longe de qualquer jurisdição, incluindo rituais perturbadores. Meninas desaparecidas eram levadas para esse lugar que depois as autoridades aí juravam que elas nunca existiram. Um local aí usado para ocultar as piores atrocidades. Lá os seres humanos são tratados como meras oferendas. Achou aí que eu tava falando do caso do Epstein, né? Na verdade, meus amigos, a gente também vê tudo isso em The Wicker Man, O Homem de Palha, de 1973. Mas se você achou as duas histórias familiares, saiba que isso não é uma coincidência, porque a liberação dos arquivos Epstein revelaram que no dia 29 de julho de 2013, o ex-conselheiro científico do Bill Gates e investidor de biotecnologia, um tal de Boris Nikolic, enviou um e-mail pro Jeffrey Epstein recomendando esse tal desse filme. Mas por que esse cara ia recomendar um filme pra ele? E o que é que esse filme tem a ver com essa história e com pelo menos outros dois filmes? Tudo se conecta com esse caso e eu vou te explicar nesse vídeo. Então, meus amigos, aperta o cinto e prepara o psicológico, porque a gente está prestes a mergulhar na conexão sombria do caso Epstein com alguns filmes de Hollywood. Aluga esse filme, começa meio fraco, mas depois melhora, e é bastante memorável. Memorável? Pera aí, pessoal, você lembra de um filme e acha que o filme é memorável? Quando o filme mexe com você. Isso é o que a gente lê no e-mail, então enviado pelo Boris Nikolic ao Jeffrey Epstein, lá em 2013. No meio da madrugada, o cara terminou de ver esse filme e falou: mano, eu preciso indicar esse filme pro Jeffrey Epstein. Tem tudo a ver com ele. The Wicker Man, O Homem de Palha, de 1973. Só que o Boris Nikolic não era um conhecido qualquer, meus amigos. Ele era o braço direito do Bill Gates em projetos globais e tinha uma intimidade tão grande com Epstein que ele chegou a ser nomeado executor reserva do seu testamento. Mesmo que ele fale que ele não sabe disso, que ele nunca foi consultado, mas o cara estava no testamento do Epstein, tá bom? Ele ficou surpreso quando ele soube. Meu Deus, eu no testamento. Mas a existência de troca de e-mails informais, como recomendação de filmes, por exemplo, durante uma madrugada, prova que esses caras compartilhavam um nível muito alto de intimidade que vai muito além de reuniões de negócios. E o que mais me chamou a atenção nessa troca de e-mails específica é justamente o enredo desse filme, meus amigos. Olha esse filme que ele recomendou, presta atenção se você não entendeu ainda. O filme acompanha o sargento Neil Howe, um policial extremamente religioso que viaja até uma ilha remota, ok? Summer Isle, para investigar o desaparecimento de uma jovem chamada Rowan Morrison. E logo de cara as coisas já ficam estranhas, porque assim que ele chega lá, todos os moradores, né, desde os pescadores até as figuras de autoridade, eles agem como se a menina nunca tivesse existido, negando a presença dela, escondendo registros e tratando o policial como se ele fosse um intruso em um mundo que não lhe pertence. Muito louco, porque esse filme ele traz um pouco de lendas de que talvez ilhas isoladas, né, ilhas que a civilização não chegou, no meio do oceano, podem guardar culturas antigas, culturas pagãs, fazer coisas estranhas que os antigos faziam, antigos rituais. Isso é algo que fica, né, na cabeça, isso é uma lenda. São lendas antigas, principalmente lá dos Países Baixos, da Grã-Bretanha, da que te pariu. Conforme ele mergulha na rotina da ilha, ele começa a perceber que aquela comunidade não é apenas isolada, ela é um sistema fechado comandado por um tal de um Lord Summer Isle, que é um aristocrata culto e que convenceu toda a população de que eles precisam seguir certos rituais antigos para garantir a colheita na ilha. Olha só que parece o Epstein, porque é um cara rico, chique, que fala super bonito, sedutor, mas que faz putariazinhas no quintal, bota todo mundo ali pra fazer rituais que envolvem sexo, assim, é muito parecido com o que rolava na ilha, né? Isso vai desde crianças que vão aprender a mentir, né, desde a escola, até adultos que vão participar, então, de encenações sexuais no ar livre, tudo em nome desse bem maior, né? Olha que loucura, como se eles fizessem isso pras divindades. Só que a grande virada do filme acontece quando o sargento descobre que a menina desapareceu
parecida era só uma isca. Ela nunca teve em perigo de verdade, ela foi usada para atrair ele até a ilha, pois o plano do Lord Summer Isle era capturar um homem que representasse a lei moral para ser o sacrifício final do ritual deles. Isso é o que eles dizem, né? Eu acho que eles iam sacrificar, na verdade, a menina. Aí aproveitaram que o cara chegou, bom, não sei. Tem também muita simbologia nesse filme, né, galera? Tipo o coelho, né? O coelho é a toca do coelho. E muito mais, né? Sobre... Você fica na dúvida, realmente, pensando se existe um lugar desse ou se é só invenção. Lembrando que esse filme é antes, cara, do Epstein se tornar esse cara, esse predador. Mostrando que isso já deve acontecer, esse tipo de figura, há muito tempo, né? No mundo, na elite, em Hollywood. Bom, agora eu quero destacar 3 pontos principais que estão presentes tanto no filme quanto no caso Epstein. A cumplicidade coletiva ou o pacto de silêncio. No filme, o sargento percebe que não é apenas o vilão que é o culpado, mas toda a ilha está conspirando contra ele, né? Existe uma cumplicidade entre todo mundo para que os rituais continuem acontecendo, tá aparecendo alguma coisa que eu conheço. Os professores, eles ensinam as crianças a mentir. O médico falsifica certidões de óbito, a policial local faz vista grossa para os crimes cometidos, ou seja, tá todo mundo mancomunado. No caso Epstein, a investigação revelou uma rede de facilitadores, desde os pilotos de jatinho do cara, funcionários da ilha que sabiam, né, o que estava acontecendo, o pessoal do aeroporto que via, gente que ajudava a manter a engrenagem, tudo acontecendo sem levantar nenhuma suspeita. Tem um líder intelectual, é uma seita. O Lord Summer Isle é interpretado pelo Christopher Lee e é um homem culto, sofisticado, que herda a ilha e usa a ciência e a religião para manipular as pessoas. Ele recebe o sargento com vinhos caros e conversas filosóficas, enquanto planeja os seus crimes. Olha que doideira, cara. Da mesma forma, o Epstein se vendia aí como sendo um filantropo da ciência. Ele era, assim, um cara que fazia muito investimento em ciência, tinha muito contato com cientistas, e aí ficava sempre essa dúvida, mas será que os cientistas sabiam dessa perversão, dessa loucura? Ou os cientistas só estavam atrás de investimento? No caso desse cara, do Boris, que é um grande cientista e parceiro dele, ele sabia, dá pra ver que ele sabia por ter indicado esse filme, né? E ele é um cara que se cerca desses cientistas para validar a sua imagem aí de homem sofisticado, enquanto na verdade ele esconde uma natureza predatória. A armadilha preparada. O final do filme revela que o sargento não chegou à ilha por acaso, ele foi atraído pra lá, olha que louco. A menina, supostamente, ela foi sequestrada como uma isca para que esse homem que representava a lei, lá que fala até que ele era virgem, né, mas ele não convence muito, ele fosse o sacrifício perfeito. E aí tem uma cena muito louca de sacrifício no final, cara, que é pros deuses, eles têm isso lá, né? Muita coisa assim, cara, que se alguém recomendou isso pro Jeffrey, pro Epstein, é porque sabia que ele gostava dessa coisa pagã, religiosa. Não era só uma coisa simplesmente pra saciar a fome de um predador. Parece que tem mais coisa aí. No caso real, galera, muitas vítimas e até figuras influentes relatam ter sido atraídas pro círculo do Epstein sobre falsos pretextos de vaga de emprego, por exemplo, bolsa de estudo ou jantares de negócios, apenas para descobrir depois que elas estavam presas em uma teia de chantagem e abuso. É impossível, pessoal, a gente fazer esse vídeo e não falar de outros filmes que também denunciam, digamos assim, essa elite, né, e esse tipo de comportamento. E tem pelo menos 2 outros que parecem ter previsto ou pelo menos tentado alertar as pessoas sobre essa dinâmica perturbadora que acontece. Um deles, você já deve imaginar, que é o de Olhos Bem Abertos, do Stanley Kubrick. Mano, é muito louco, porque nesse filme a gente vai acompanhar um cara, o Dr. Bill, que é um médico de elite de Nova York, que depois de uma discussão com a esposa dele, ele acaba recebendo o convite e mergulhando em uma noite, né, no submundo, num lugar que ele nem sabia que existia, nem a gente. Ele consegue esse convite, uma senha para uma festa secreta, numa mansão isolada, olha só, acreditando que ele tá indo apenas para uma celebração luxuosa, exclusiva da alta sociedade. É tipo Elon Musk, né? Tava indo lá achando que ia uma festona, mas não sabia que era, na verdade, uma suruba. Ou sabia. Não vou defender passar pano pelo Elon Musk, não. Só que quando ele chega lá, ele se depara com um cenário extremamente bizarro. Homens e mulheres usando máscaras venezianas, participando de rituais sexuais coreografados, regado com cânticos estranhos, uma atmosfera meio de culto religioso, um ambiente, mano, esquisito, onde poder e desejo se misturam de formas sombrias. E aí você vê que talvez isso possa acontecer
Isso aí é uma sexta-feira normal de uma casa de swing aqui em São Paulo? Ou é um lugar onde o código de silêncio absoluto é imposto pelos organizadores? Ninguém sabe quem é, ninguém vê ninguém, pode tudo. Será que são festas assim que a gente tá falando? Eis que aqui começam então os problemas do Bill, porque ele não foi convidado, ele não é uma figura de poder, ele tá lá de intruso, e uma hora ele é descoberto, ele também tem o pipiu pequeno. Não, isso é brincadeira. E ele é levado ao centro do salão, então, e confrontado pelos líderes daquela sociedade, sendo forçado, então, a tirar a máscara e enfrentar as consequências de ter visto o que ele nunca deveria ter visto. No fim, ele só consegue escapar porque uma das mulheres presentes se sacrifica por ele. Mas o recado foi dado naquele círculo: ninguém entra ou sai sem o consentimento de quem detém o controle. Sempre tem essa história de ter que sacrificar alguém, uma virgem, uma pessoa, o sangue. Isso é muito maluco, suspeito. Dá um vídeo aqui só sobre isso. Inclusive eu tô no meu canal agora com um podcast sobre ufologia falando sobre essas coisas. Lá a gente fala e a gente pensa em teorias, né, sobre essas coisas estranhas. O que seria isso? Será que é pacto com demônios? Será que são extraterrestres? Será que vai mais longe? O que são esse ocultismo, essas sociedades secretas que fazem sacrifícios, né? Qual que são as teorias sobre isso? Lá no meu canal a gente vai mais longe. Aqui é cinema, tá? Por enquanto. O filme por si só já diz muita coisa, mas o que torna tudo ainda mais suspeito são os bastidores, meus amigos. O Kubrick, que era conhecido por ser um diretor muito perfeccionista e muito obsessivo, ele morreu de ataque cardíaco depois de 5 dias que ele entregou a versão final do filme para Warner. Olha que loucura. E até hoje existem boatos de que o filme original era muito mais longo e que o estúdio cortou 20 minutos de cenas que seriam muito reveladoras sobre como são essas reuniões da elite. Será que o Kubrick foi numa reunião dessa, ficou completamente chocado e falou: agora eu vou fazer um filme pra contar, né, pra denunciar isso? Olha que filmes são objetos artísticos que demoram muito tempo, é tipo anos pra produzir, então não pode ser uma ideia qualquer, o cara tava encanado com isso mesmo, né? Outro filme é o Pisque Duas Vezes, que foi dirigido pela Zoe Kravitz e que agora, mais do que nunca, parece uma resposta direta ao que o mundo descobriu sobre Epstein. Na trama, pra quem não viu, um bilionário de tecnologia leva um grupo de mulheres pra sua ilha particular, olha só, onde tudo parece um paraíso de festas e luxo. Mas com o tempo, essas garotas vão percebendo que elas estão sendo drogadas e que as suas memórias são apagadas para que os abusos daquela elite sejam esquecidos no dia seguinte. Mano, é muito parecido com o que dizem que acontecia na ilha do Epstein, inclusive que essas meninas poderiam estar sendo drogadas para se recuperar da história, né, de se estar muito complicado a saúde delas depois, e também para elas esquecerem o que aconteceu. Mas diferente do Kubrick ou do clássico de 73, aqui o filme já nasceu sob a sombra das manchetes reais. A própria Zoe Kravitz comentou em várias entrevistas que o roteiro foi moldado por essa cultura de poder que ela mesma testemunhou. Não preciso falar mais nada. No fim das contas, meus amigos, aquele e-mail enviado pelo Boris Nikolic na calada da noite deixa a gente com uma pergunta bastante inquietante. Por que um dos homens mais influentes do mundo da tecnologia, com acesso aos círculos mais exclusivos do planeta, considerou justamente The Wicker Man um filme memorável por Jeffrey Epstein? Por quê? Será que a história daquela ilha escocesa serviu de alguma forma bizarra como uma espécie de inspiração para o que foi construído em Little St. James? Ou será que já acontecia isso antes? Isso já vem com o passar do tempo acontecendo, esse tipo de figura acompanha a humanidade, tanto que já foi representado em outros filmes, né? Ou será que esse filme da Zoe tá falando exatamente do Epstein, construído lá em Little St. James? Ou será que para aquele grupo de pessoas poderosas, assistir a um filme sobre sacrifícios e isolamento era um reflexo de um estilo de vida que eles já consideravam normal? Tipo, olha só, estão falando da gente aí. O fato, meus amigos, é que quando a gente olha para as visões de diretores, como por exemplo Stanley Kubrick, a Zoe Kravitz, parece que o cinema tá sempre um passo à frente da sociedade, tentando projetar na tela verdades que a realidade ainda não tinha coragem de admitir. Talvez esses filmes não fossem apenas entretenimento, mas um alerta silencioso sobre o que está acontecendo quando o poder e o dinheiro decidem criar suas próprias leis em lugares onde ninguém está olhando. A gente não tem como afirmar aqui, meus amigos, qual que era a intenção do Nikolic ao enviar aquele e-mail.
às 2 da manhã, inclusive, né, numa segunda-feira. Mas a coincidência entre a ficção que ele recomendou e as atrocidades que agora vêm a público são, no mínimo, instigantes. Não foi Esqueceram de Mim, não foi o filme sobre o grande break, a bolha que teve do sistema financeiro, não foi sobre o crash, foi sobre um cara, um milionário numa ilha que fazia rituais pagãos de sexo e sacrifício humano. Só isso, galera. Comenta aqui o que você achou desse novo formato, mais direto, mais sincero, e eu quero vocês aqui comigo, pessoal. Comenta aqui, logo a gente vai responder os comentários e tudo mais. E eu quero saber sua opinião também sobre esse caso. E sobre esse filme, o que você acha? Não é um absurdo esse filme ter sido indicado, ou eu tô pirando? Comenta aí. E quem gostou, deixa o joinha.